Olá, eu sou a Cristiane Rezende, da TV Livro Um Zoom Literário, do Grupo Editorial Escortece. A Escortece edita, imprime e comercializa livros desde 1982. Hoje, nós temos o prazer de conversar aqui com o escritor Miranda Júnior. O Miranda, ele escreveu o livro Amor, Sempre, Amanhã. O livro do Miranda está disponível para venda nos sites das livrarias Asa Bessa, Livraria do Mercado, Martins Fontes Paulista e Amazon. Oi, Miranda. Oi, Cristiane, tudo bem? Tudo bem, e você? Também, tudo bem. Prazer falar com você. É um prazer ter você aqui também na TV Livro, para esse nosso bate-papo de hoje. Eu gostaria que você começasse, Miranda, contando um pouquinho sobre você, né? Quem que é o escritor Miranda Júnior? Fala um pouco da sua vida aí pra gente. Bom, assim, eu acabei resolvendo fazer essa publicação um pouco mais tarde, né? Assim, eu já não sou novinho, mas o meu percurso, na verdade, foi um percurso profissional, assim, acadêmico e de pesquisa, né? Eu sou psicólogo, psicanalista, e trabalhei muitos anos, mais de 20 anos, na área de psicologia jurídica, em direito de família, lidando com conflitos de família. Agora já estou me afastando dessa área. E já faz 20 anos também que eu sou professor universitário, na PUC Minas, né, trabalhando com psicanálise, fundamentalmente, que é a minha área. Então, assim, eu me dediquei muito a isso, né, e acabei fazendo um percurso em que leituras e escritas, né, ficaram muito restritas a esse campo. Minha tese de doutorado foi publicada também, né? Então, e eu gosto muito de escrever coisas técnicas também, né, na área da psicanálise e tal. Mas é aquela história, né? A gente tem um sonho a realizar desde pequeno, assim, eu gostava muito de escrever e de criar, inventar. A escrita acadêmica, ela permite uma certa criação, mas ela tem um rigor, né? Ela é muito diferente, ela é mais exaustiva, muito interessante também. Mas a criação, a invenção ficava faltando para mim, assim, que é esse momento de liberar um pouquinho as coisas, de poder falar, de usar memórias, de usar coisas que você leu e que te marcaram, né? E é como se fosse preciso colocar para fora um pouco isso que marca a gente. Então, foi nesse momento que foram acontecendo esses contos, né? Um livro de contos, né? Esse que foi publicado pela Escortece. E aí, assim, são contos, na verdade, que reuniram esse tempo de vida longo, assim, porque tem coisas extremamente antigas que foram adaptadas e outras muito novas, né? Então, foi nesse momento, assim, assim, a academia, a pesquisa e a clínica, é aquele momento do trabalho mais pesado. Mas essa escrita do conto, por exemplo, é um momento daquilo que tem um outro tipo de prazer, aquilo que escapa um pouquinho dessa vida do trabalho, que é muito interessante, mas que tem seus limites, né? É como se escrever os contos fosse algo que tem seus limites também, mas que é diferente, que dá um prazer diferenciado. Foi por aí que eu fui reunindo isso. Já tinha participado de um concurso ou outro, desses internos às instituições, né? Tinha tido pessoas que tinham achado interessante aquilo que eu escrevia, então eu resolvi propor que eu pudesse aparecer um pouquinho, arriscando um pouquinho por esse lado, de colocar registrado uma coisa literária, né? Que foi os contos. E aí é a realização de um sonho, a gente pode dizer até um sonho infantil, assim, né? Bacana. E conta aqui pra gente de onde que você tira as histórias, né? Você fala dessa questão da escrita literária te aproximar mais do campo criativo, né? De você ter uma abertura maior para a criatividade. Mas de onde que vem a inspiração para as histórias? Assim, até pensando nisso, é uma pergunta legal, porque como é um livro de contos, são várias histórias diferentes, né? Divididas até nesses três pedaços aí do Amor, Sempre, Amanhã, né? Mas eu acho que a inspiração para isso vem daquilo que a gente vive, do que a gente vive, de certa forma,
porque a gente vive na família, na sociedade, no trabalho, né, o tempo todo. Eu acho que quem escreve, antes de tudo, é um observador, assim, né? Talvez por essa questão da psicanálise também, isso afete um pouco mais, né? Apesar de que não são histórias que têm relação com a psicanálise, né? São outra coisa. Mas eu acho que vem do que a gente vive, eu acho que todo mundo faz um pouco autobiograficamente as coisas, mas elas estão atravessadas por aquilo que você queria que fosse, por aquilo que te inspirou a leitura de um outro livro, né? Por uma música que atravessou as coisas, por memórias. Então, acho que ela vem em um certo momento que você está tocado por alguma questão, né? Que te chama a atenção do que foi vivido, de um detalhe ouvido, ou de alguma coisa importante. Por exemplo, ano passado eu ganhei o concurso da PUC Minas de contos, né? É um conto que nem está nesse livro, né? Mas ele é um conto que tem a ver com, por exemplo, a tragédia da Vale em Brumadinho. Então, aquilo foi impactante, em algum momento eu quis colocar aquilo escrito, e assim, bom, eu acho que ficou interessante, tanto que teve esse reconhecimento, né? Então, acho que vem de tudo isso, né? Vem de tudo que a gente ouve. E não é que tudo seja autobiográfico também, tem coisas que são da fantasia, né? Daquilo que é da fantasia e que passou por outras coisas que você já leu e viu, né? Certo. Ô, Miranda, e o que você entrou, então, pela porta da literatura, abraçando os contos, né? Poderia ter sido a poesia, poderia ter sido romance, poderia ter sido outra, né? Então, o que exatamente, né, te aproximou mais, ou pelo menos nesse primeiro momento, para o conto? O que te chama mais atenção em escrever contos? Olha, eu acho que assim, eu queria muito ter escrito, ou quem sabe escrever ainda, um romance. Mas eu acho que o romance ele é bem mais complexo, assim, no sentido de conclusão, né? De estruturação, conclusão. Então, um conto, ele, assim, aquela ideia que surge, aquilo que está te tocando, você consegue colocar de uma forma um pouco mais rápida, talvez. Aquilo começa e termina, né? Aliás, no livro mesmo, tem alguns contos que são extremamente curtos. Eles têm 3 páginas, né? Assim, 2 páginas. Então, tem coisas muito curtas. Então, acho que o conto por isso, né? Mas ainda pretendo. Eu gostaria de conseguir concluir um romance. Assim, existem ideias, mas ainda não pude levar adiante. Assim. Bacana. E desse livro que você editou, né, tem algum conto da sua preferência? Conta aqui pra gente. Ah, pois é, assim, a gente falar o próprio autor é um pouco difícil, né? Mas eu acho que assim, tanto que eu escolhi colocar essa frase, né, na contracapa lá do livro, é um conto que chama Viver e Morrer, né? Que está na parte que se chama Sempre, né? Então, esse eu gosto muito. Mas assim, gosto de todos. E agora, o que as pessoas mais falam comigo, né? De quem leu, eu acho muito curioso, porque eu também acho que foi uma coisa que ficou legal e tal, mas é um conto que se chama Um Olhar, que está na parte que se chama Amor, né? Esse é o que as pessoas mais falam comigo, assim, que despertou alguma coisa, que foi interessante. É interessante o que vem do outro, né? Eu achei que, por exemplo, poderia ser esse, Viver e Morrer, ou poderia ser algum outro, assim, Memórias, que é um conto que eu acho muito legal. Assim, gostei da ideia, né? Eu estou aqui me autoelogiando, é um pouco complicado, mas enfim. Mas não é. O que as pessoas mais falam, por exemplo, é um olhar. Acho curioso, assim. Conta aqui pra gente, já que você entrou nesse assunto relacionado ao que o outro traz em relação ao que você escreveu, conta mais um pouco pra gente de como que é esse retorno que você recebe, né, dos leitores. Porque uma coisa é você escrever o livro, você está totalmente voltado para aquilo que você está fazendo, e tem todo aquele tempo do autor para a escrita. E aí, quando nasce o livro, né, o livro deixa de ser da gente, passa a ser de quem está lendo, né? De quem está lendo, né? E como que é, porque você tem recebido retorno, né, das pessoas, e como que é isso para você, enquanto autor, né? Como está sendo essa experiência? Eu acho que bom, é muito legal, né? Assim, é claro que as pessoas que se dirigem a gente, normalmente são pessoas que querem comentar aquilo que elas gostaram, né? E às vezes a gente precisa também das pessoas que comentam que não gostaram. E algumas
que têm mais intimidade também fizeram isso. Então, eu acho muito interessante, porque aquilo que é o outro que lê, né? Porque, assim, uma coisa é o que a gente coloca mesmo, outra é o entendimento do outro. Isso, assim, na minha prática cotidiana com a psicanálise, é isso que acontece, né? Assim, é isso que faz parte mesmo. Então, é muito interessante. Eu, por exemplo, não esperava isso de ser um olhar, um conto que chamasse tanta atenção, entre outros. Mas, em geral, as pessoas que se aproximam, que me procuram para falar alguma coisa, para comentar, elas comentam variadamente, assim, dizendo que gostam de alguma coisa, que não entenderam muito a outra, que aquilo ficou meio fraco, ou que aquela expressão usada foi muito legal. Então, eu recebi coisas muito interessantes, principalmente na época próxima do lançamento, que foi onde mais pessoas tiveram acesso, né? Então, foi muito legal, assim. Mas é um pouco estranho. É muito interessante e, ao mesmo tempo, estranho, porque o outro que está lendo, ele leu outra coisa, né? Mas isso ao mesmo tempo que é estranho, é o que faz a graça da questão também, né? A gente não escreve aquilo exatamente, não tem como dizer exatamente o que a gente quer falar, quer dizer, a gente tenta, mas o outro é que dá a chancela, né? Eu entendi, foi isso. Então, é diferente, principalmente nesse campo artístico, né, literário, vamos dizer, é diferente do campo acadêmico. Eu estou sempre comparando, porque lá tem que conseguir transmitir aquela ideia, né? O outro tem que entender que é aquilo ali. E aqui não, a liberdade está do lado de quem escreve e do lado de quem interpreta. Eu acho isso muito legal. Bacana, né? Acaba funcionando como uma ponte para o outro conseguir chegar, de repente, num caminho onde ele mesmo já estava trilhando, né? Vai dando essa impressão, né? E você já tem outros projetos de escrita? Tem outros livros a caminho? Conta aqui pra gente. Olha, eu continuo escrevendo, assim, em alguns momentos, outros contos, tanto esse que eu acabei de falar, que ganhou esse prêmio lá na PUC, né? Aqui na PUC de Minas. Então, já escrevi algumas outras coisas dessas mais curtas, que são contos, né? Eu gostaria realmente de colocar, colocar no papel uma ideia que eu tenho, né, de romance, mas ela vai depender de muita coisa aí. Eu gostaria só de registrar, né, que essa questão dos contos, da forma como eu fiz com esse livro, foi muito legal ter feito na Scortese, em função de tudo que aconteceu, desde o acolhimento, de tudo que a gente combinou, foi cumprido, da arte, sabe? Eu gostei muito, assim, e foi a realização de um sonho, né? Eu espero que eu continue, porque eu gostaria muito de poder continuar escrevendo e é claro, se você escreve, você quer que os outros leiam, né? Então, não tem um projeto ainda definido, mas a escrita continua. Ah, bacana, bacana. Vamos fazer um bate-bola, algumas perguntas rápidas, eu pergunto e você responde para mim aí o que vier aí na sua cabeça? Tá, vamos tentar. Vamos lá. Do que você gosta, além de ler e escrever? Do que eu gosto muito de cinema. Gosto muito de cinema, nem sempre posso ver tudo que eu gostaria, mas gosto de cinema de forma geral, principalmente de alguns tipos de filme e alguns diretores, né? Então, assim, isso me chama muita atenção. Além de ler e escrever, o cinema é muito legal também. Bacana. O cinema está muito próximo da literatura, né? É um casamento bom, né? Você tem algum lema ou pensamento que norteia a sua vida? Não, eu acho que eu tenho muitos. Assim, em cada época, alguma coisa fica sobressaindo, né? E nesse momento assim, viver aquilo que for melhor e não deixar a escrita. Assim, eu acho que isso é uma coisa que eu quero fazer nesse momento. Não deixar de escrever literariamente. Ok. Fala de uma paixão. Uma paixão? Tem tantas, mas eu posso falar da minha filha. Minha filha é uma paixão incontestável. Quantos anos ela tem? Ela tem 22. 22? É filha única? Filha única, é. Então, que bacana, que bacana. É uma paixão eterna, né? Sem dúvida.
O desafio? Um desafio? Olha, o desafio é conseguir levar adiante esse projeto de escrita. A gente está falando de livro, né? Uhum. Sem que as outras coisas me consumam, porque a universidade, que é muito, muito legal, adoro trabalhar na PUC, mas ela consome bastante a gente, né? Tem muita coisa para fazer, muita coisa para pensar, que também é muito legal, mas eu quero manter essa ideia de escrever. Eu acho que isso é fundamental nesse momento para mim, que eu descobri a possibilidade disso, né? Sim. Você é professor de psicologia lá na PUC, na área da psicanálise, é isso? Na área da Na psicanálise, psicanálise, né? Sim, sim, sim. Voltado para a área clínica ou jurídica? Porque você disse que você tem todo um percurso na área jurídica, né? Sim. Não, a psicanálise que eu trabalho é a teoria clínica mesmo, né? A prática clínica e a teoria. Mas algumas vezes eu leciono também psicologia jurídica. Isso não é constante, isso varia um pouquinho. Mas às vezes eu abordo também o campo da psicologia jurídica, tanto em especializações quanto na graduação. Mas o meu foco maior hoje é com a psicanálise mesmo. Ok, ok. E conta aqui pra gente se você tem algum poeta ou escritor do coração. Olha, eu acho que assim foram alguns que me marcaram muito, mas eu acho que desses que me marcaram, o primeiro nome que você está falando aí que eu pensei foi o Saramago. Eu gosto muito dos livros, eu li alguns livros, não li todos os livros do Saramago, mas eu acho que eles foram marcantes, assim. Claro, tem muitos outros, mas o primeiro nome que me veio aqui foi o Saramago. E tem algum livro especial? Tem, assim, talvez, acho que o ensaio sobre a cegueira, acho que ele é muito impactante. E tem um outro pequenininho que é muito legal, que se chama Intermitências da Morte. Eu acho ele, assim, divertido, interessante, né? Ok. Você falou já da questão dos sonhos, né? Mas eu queria que você falasse aqui para a gente de um sonho possível que ainda não foi realizado. Um sonho possível? Para pensar um sonho, assim, mais possível, né, de Isso. ser realizado, eu pensaria numa viagem, né? Numa viagem extensa, não curta, em que eu pudesse passear por lugares históricos, assim, como, por exemplo, a Grécia ou Jerusalém, né? Isso me chama muita atenção, poder passar por esses lugares. Eu ainda não fiz, né? Passei por alguns outros, mas por esses dois, por exemplo, eu não fiz. Esse é um sonho realizável, eu acho. Eu gostei desse sonho, é bom. É um sonho bom. E o futuro? No que você acredita em relação ao futuro? Você está falando do futuro, o meu futuro? Isso, Não. o seu futuro ou o futuro em geral, vamos colocar em geral. Em geral? Pois é. Olha, o futuro imediato, ele não está muito, assim, ele está complicado, né? A gente vivendo pandemia, a gente não sabe como vai acontecer, momento político bem complicado também, né? Mas eu acho que a gente tem que acreditar, né? Então, assim, vamos ter esperança de que esse futuro possa vir trazendo alguma coisa legal. Então, assim, uma melhora para todo mundo, no sentido de trabalho e de um pouco mais de bem-estar, né? Eu acredito nisso. E penso que, se isso vier a acontecer, essas potencialidades que ainda não se realizaram, como, por exemplo, eu poder escrever mais, pode ficar mais fácil também, né? Então, assim, gostaria que o futuro fosse esse. Espero que ele possa encontrar um caminho desviando para aí, porque ele não está anunciando uma coisa tão boa assim. A gente é que tem que fazer a nossa parte, né? Tá certo. Agora, Miranda, conta aqui pra gente. Você tem algum defeito? Defeito? Eu acho que eu tenho vários defeitos, né? E talvez um deles seja justamente que é um defeito talvez próprio de quem gosta de estudar ou de escrever. A gente às vezes se isola demais, né? Deixa de fazer contato, de conviver com as pessoas. É um estilo. Talvez seja um pequeno defeito que a gente deixa de aproveitar as outras coisas, né? Aliás, só voltando um pouquinho ao que você falou, eu lembrei aqui, uma parte do livro de contos, né, que se chama Amanhã, com interrogação, são contos ficcionais sobre futuros possíveis.
não necessariamente bons, mas futuros possíveis com a tecnologia, com as questões sociais. Então, só para colocar que tem aí, eu sempre coloco uma interrogação sobre o futuro, né? Eu acho que é isso mesmo, né? O futuro vai sempre deixar a gente com essa expectativa, né? Do que vai acontecer ali, certo? Então, vamos às qualidades. Cita aqui para a gente uma qualidade sua. Uma qualidade? É difícil. Bom, eu já fiz elogios aqui a mim mesmo falando do conto, né? Mas falar de qualidade é difícil. Eu acho que eu sou uma pessoa atenciosa, que procuro ser atencioso com todo mundo, que acho que é importante valorizar as relações pessoais em todos os seus níveis. Talvez essa seja uma qualidade interessante. Ok, bacana. E é uma qualidade boa, né? Porque a gente vive tempos também em que as pessoas carecem de atenção, né? Nós carecemos de pessoas atenciosas, né? Essa aqui talvez seja isso. E a morte? Você tem medo da morte? Eu acho que todo mundo tem medo da morte, assim, mesmo quem diz que não, se isso se aproximar ou se parecer que vai acontecer, a pessoa, né, vacila um pouco, porque ninguém conhece o que é a morte, né? Ninguém tem experiência dela. Então, acho que ela sempre vai gerar um pouco de receio, para mim também. Agora, eu não tenho muito, assim, questão de ficar pensando nisso. Para mim, a morte está lá. Aliás, é um tema que eu também tento tratar um pouquinho nos contos, né? Nesse que eu até falei que eu gosto dele, mas é só porque, assim, ela só indica para a gente que a vida que faz sentido, né? A gente vive e é a vida que está sendo vivida, né? A morte é só um ponto final ali, né? Talvez eu lembrar um pouquinho a frase que ficou famosa com o Chico Anísio, né? Eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena, né? Dizia isso, assim, eu acho legal, assim, essa frase dele. Bacana, bem lembrado. Vamos às considerações finais. Eu gostaria que você deixasse aqui um recado para os seus leitores. Um recado. Bom, eu gostaria muito que todo mundo pudesse, que quem gosta de contos apreciasse o livro, lesse o livro para apreciá-lo, ou não, né? Mas que pudesse ter a experiência de ler aquilo que eu escrevo e que é feito com muito prazer, assim, né? É um livro que eu reuni as coisas que eu vivi, algumas que eu imaginei, e que está dividido dessa forma, né? Em 3 partes, uma sobre o amor, outra sobre sempre, outra sobre amanhã, fazendo esse jogo de palavras, amor, sempre, amanhã, né? Então, é um recado de que gostaria muito de ser lido e comentado, porque é assim que a gente sabe sobre o que a gente produz, né? O que a gente faz. Acho que é isso. Ok. Nós agradecemos muito a sua presença, ficamos gratos por você ter disponibilizado um tempo para conversar aqui com a gente, falar do seu trabalho, falar do seu livro, tá? Então, muitíssimo obrigada, tá bom? Obrigado, Cristiane. Foi um prazer falar com você. Acho que a conversa fluiu muito bem. Obrigado pelas perguntas também. Foi muito legal. Bacana. Então, só lembrando, o livro do escritor Miranda Júnior, Amor, Sempre, Amanhã, está disponível para venda nos sites da Livraria Asa Bessa, Livraria do Mercado, Livraria Martins Fontes Paulista e pela Amazon também. Então, quem tiver interesse, é só entrar no site dessas livrarias e fazer o pedido. A TV Livro agradece a presença de todos. Até mais.